Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática aqui da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e o objetivo deste vídeo é resolver com vocês aqui várias questões ligadas à derivada, tá bom? A proposta é revisarmos um pouco as regras básicas de derivação. No início, vou ficar mais nessa pegada e no final eu vou trabalhar com vocês em algumas questões onde envolvem incógnitas na hora de resolver. Então, vale a pena você ficar até o final e assim você vai ficar craque para quando você for realizar a sua prova. Lembra? Se inscreve aqui no canal e também compartilha com mais pessoas, tá bom? A primeira questão que eu trago aqui para vocês em relação ao conteúdo de derivadas é a seguinte questão. Determine a primeira e a segunda derivada dessa função que está aí. Y igual x ao cubo mais 7 sobre x. Então vamos lá. Para realizar a primeira derivada, é simples, né? Eu tenho aqui um quociente. E aí temos que lembrar como é que funciona a regra do quociente. Ó. Y' vai ser, vou passar logo o traço, para ficar mais organizado. A derivada da primeira, lembrem-se que a derivada de x ao cubo mais 7. O expoente do x desce, então vai ficar 3, e você subtrai 1. O 7 é constante e não aparece. Multiplicado pela função de baixo, menos, porque é a regra do quociente, a de cima, vezes a derivada de baixo, que no caso é 1. Isso sobre a função que está no denominador ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. E aí vamos só realizar as continhas. Então vai ficar 3x ao cubo menos x ao cubo menos 7. Porque eu estou fazendo isso, ó. 1 vezes isso aqui vai dar ele mesmo, né? E depois eu faço a relação do sinal com menos da frente. Resultado vai ficar aqui 2x ao cubo menos 7 sobre x ao quadrado. Agora a derivada segunda, né? Y duas linhas. Então é a derivada da derivada. A derivada de 2x ao cubo menos 7 vai ficar 6x, né, ao quadrado. O menos 7 é constante, vai ficar 0, vezes a função do denominador, menos a função do numerador multiplicado pela derivada do denominador, ou seja, 2x. E aí vai aparecer o denominador ao quadrado. Vamos só fazer agora as contas. Então vai ficar 6x à quarta. Vai aparecer um menos, então ele vai trocar o sinal de todo mundo, tá bom? Então esse vezes esse vai ficar menos 4x à quarta. Esse vezes esse vai ficar menos, só que com menos da frente fica mais. 14x, x à quarta. E aí vai ficar 2x à quarta mais 14x. Se você quiser, você pode colocar o x aqui em evidência. Ó. E aí você vai cancelar uma parte, né? Vai ficar o quê? 2x ao cubo mais 14 sobre x ao cubo. Ok, pessoal? A próxima é só para calcular a derivada, então vamos treinar aqui a regra do quociente. Qual a minha sugestão? Pausa o vídeo e tenta fazer depois da play de novo. Então vai dar o seguinte, y', né? Derivada do numerador, nesse caso, é só menos 3. Vezes o denominador, menos a primeira função, que nesse nosso caso é 4 menos 3x, vezes a derivada do denominador, que nesse nosso caso é 6x mais 1, sobre o nosso denominador ao quadrado. E aí, eu vou deixar o denominador como está, mas eu vou fazer as operações aqui em cima. Aqui vai dar menos 9x ao quadrado, menos 3x. Aí eu tenho um menos na frente, então ele vai mudar o sinal de todo mundo, né? Aqui daria 24x, vai ficar menos 24x. Daria 4, então fica menos 4. Daria menos 18x ao quadrado, vai ficar mais 18x ao quadrado. Daria menos 3x, vai ficar mais 3x. E aí, para finalizar, vamos pegar os termos que são semelhantes. Então, esse aqui com esse vai ficar só 9x ao quadrado. Esse com esse dá menos 27x, mas cancela esse com esse, né? Sobra só menos 24x.
menos 4. E aí você vai ter 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Agora vamos treinar aqui a regra do produto, né? Então tem essa função x ao cubo vezes e elevado a x. Então y' dessa função vai ser, primeira função é essa, segunda função é essa, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, vezes e elevado a x, mais a primeira função vezes a derivada de e elevado a x, que é só o próprio e elevado a x. Aí, se você desejar, você pode colocar em evidência o e elevado a x. E aí deu isso aqui pra gente. Ok? Agora eu tenho aqui um produto, né, de três fatores. Então eu vou chamar essa daqui de primeira função e essa aqui de segunda função. Vai ficar mais didático para vocês. Então é o seguinte. A derivada de w, né, em relação a z vai ser a derivada da primeira função. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que nesse nosso caso é 2z. Aí você pode fazer um rascunho. Vamos derivar essa primeira aqui, ó. Então observe que a derivada disso aqui vai dar o quê, né? A derivada da primeira, que é a própria exponencial, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1. Então, literalmente, olha o que é que vai dar pra gente aqui, ó. EZ vezes Z, menos EZ, né, quando eu faço isso aqui, mais EZ. Então, cancela, só sobrou E elevado a Z vezes Z. Então, vai ficar mais fácil. Agora você vai lá e substitui, ó. Isso aqui vai dar igual E elevado a Z vezes Z, vezes Z ao quadrado mais 1. Mais, multiplica aqui, EZ vezes Z, menos EZ. Só uma pausa. Muita gente pergunta, professor, coloca parênteses e não coloca? Ó, eu estou colocando porque aqui tem um mais ou um menos, né? Aí tem que colocar entre parênteses. E aí o que acontece? Vamos fazer a distributiva. Vou pular uma linha para ficar mais organizado. Aqui eu tenho EZ vezes Z, vezes Z quadrado. Então vai ficar Z ao cubo, né? Vai ficar E elevado a Z, vezes Z ao cubo. Multiplicando por 1, mais E elevado a Z, vezes Z. Mais esse aqui vezes 2z, ou seja, 2e elevado a z vezes z ao quadrado. E agora, o nosso próximo termo, vezes esse, vai ficar menos 2e elevado a z, z. O que tem, pessoal, semelhante a esse aqui com esse aqui, ó. Então vai resultar e elevado a z vezes z ao cubo. Esse com esse vai ficar menos e elevado a z vezes z, mais 2e elevado a z vezes z quadrado. Se quiser, dá para colocar aqui ou em evidência somente a exponencial ou a exponencial vezes z. Eu vou colocar só a exponencial, tá bom? Então vai ficar, ó, z ao cubo menos z mais 2z ao quadrado. E aí está feita a nossa derivada, ok? Vamos fazer mais outra. Calcule a derivada agora dessa função que está aqui para a gente. Então, já vou dar uma dica. Tem que lembrar que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos usar isso aqui, tá certo? Então, a derivada da minha função v em relação à variável x vai ser o seguinte. A derivada do numerador, que nesse nosso caso 1 é constante, 0, a derivada de x é 1, menos 4 vezes a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Tudo isso aqui vezes a função que está lá embaixo, né, que está no denominador. Menos a primeira função vezes a derivada da de baixo, que no caso é 1, sobre x ao quadrado. E é só fazer agora continha básica. Então, 1 vezes x dá x.
Aqui você pode cancelar, ó, 4 sobre 2, sobra só o 2, né? Então vai ficar menos 2, aí multiplica com o x lá de fora sobre raiz de x. Como eu tenho 1 multiplicando isso aqui, sobra só o que está dentro do parênteses, mas vai mudar o sinal por causa do menos lá fora, então vai ficar menos 1 menos x mais 4 raiz de x sobre x ao quadrado. E aí você pode cancelar esse com esse. Então vai ficar para a gente apenas, deixa eu colocar assim, vou colocar o que é positivo primeiro, 4 raiz de x, menos 2x sobre raiz de x, menos 1 sobre x ao quadrado. Dá para poder deixar a coisa muito mais organizada. Eu vou deixar com vocês, só para vocês poderem sentir como é que a gente poderia fazer. Olha bem aqui para o nosso denominador, o nosso numerador, né? Então, só tem um elemento aqui que tem uma fração, denominador sem ser 1, né? Que no caso é o raiz de x. Então você pode fazer assim, ó. Coloca todo mundo do numerador sobre raiz de x. Aí é aquela técnica, né? Pega esse novo denominador, divide pelo anterior. Primeiro não tem nada, então raiz de x sobre 1 vai dar raiz de x. Então você multiplica a raiz de x vezes 4 raiz de x. Então vai ficar 4 raiz de x vezes raiz de x, menos, como 2x já tinha raiz de x como denominador, vai ficar só um menos 2x mesmo. E menos, menos raiz de x vezes 1, né? Menos raiz de x. Aí o que acontece agora? Fazendo as continhas, raiz de x vezes raiz de x vai dar o próprio x, né? Então você vai ter aqui 4, vou passar o traço, vai dar 4x menos 2x menos raiz de x. Tudo isso sobre x ao quadrado. E aí 4x menos 2x dá 2x, então vai dar 2x menos raiz de x sobre raiz de x, tudo isso sobre x ao quadrado. Ok? E agora eu tenho fração sobre fração, então você pode repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar literalmente o seguinte, ó, 2x menos raiz de x sobre, se você quiser, ó, lembrando que raiz de x é x elevado a 1/2, então eu tenho esse multiplicado por esse. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 1/2. Ou seja, eu vou ter aqui 3/2. Então, se você quiser, pode colocar aqui x elevado a 3/2 ou ainda mais, né? E escrever isso aqui como sendo raiz de x ao cubo. Também é uma opção. Por que, professor, raiz de x ao cubo? Porque, ó, quem está na parte de baixo, a gente até costuma dizer, né? Quem está na sombra vai para o sol, aí não precisa colocar expoente, e quem está no sol vem para a sombra. Então, tá aqui a nossa derivada. Outra, agora é a regra do produto, né? A derivada de h de x dada por essa forma aqui. Simples, né, pessoal? A derivada do primeiro, como é exponencial, é a própria exponencial. Depois, multiplicado pela segunda função, mais a primeira, multiplicado pela derivada de x ao quadrado, que nesse caso é 2x. Tá bom? Se quiser, pode colocar a exponencial em evidência, tanto vai ter x ao quadrado mais 2x, e aí está resolvido o nosso problema. Agora temos mais uma outra regra do produto. Vai ser rapidinho, que a regra do produto é ainda mais rápido, né? A derivada da primeira, como é exponencial, então é a própria exponencial, vezes a segunda, mais a primeira, derivada da segunda, é apenas 2. Se quiser, você pode colocar a exponencial em evidência, então vai aparecer aqui, ó, 2x menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, mais 1, e a derivada está calculada. Agora vem uma outra de regra do quociente. Vou ser bem prático nela. A derivada dessa função vai ser, derivada da primeira, vai ser 15x ao quadrado, que multiplica a segunda, menos a primeira multiplicado pela derivada da segunda, que é 2x. E aí a segunda ao quadrado.
Então, você vai distribuir as coisas, ó, que está aqui em cima. Então, vai dar 15x à quarta, 15 vezes 4, 60x ao quadrado, menos 10x à quarta, ok? Opa, esqueci de colocar o parêntese aqui, né? E agora, menos 2x. E aí você vai fazer esses dois aqui, ou seja, 5x à quarta, 60x ao quadrado, menos 2x. Ok? Agora começamos questões ligadas a derivadas de todas as ordens. Está nos pedindo aqui que calculemos a derivada de todas as ordens dessa função. Então vamos lá. Primeira derivada, a derivada de x à quarta sobre 2, né? Vai ficar 4x ao cubo sobre 2. 3 meios, aí, ó, vai ficar o 2 desce, né? Fica só o x, menos 1. Pode cancelar isso com esse, dividindo isso aqui, vai dar apenas um 2. Então vai ficar 2x ao cubo, menos 3x, menos 1. Derivada de segunda ordem, eu derivo a derivada. Então vai ficar 6x ao quadrado, menos 3. Agora, de novo, vou derivar novamente. 12x. A derivada de quarta ordem, 12. Como agora é constante, a derivada de quinta ordem, de sexta ordem e etc. vai ser sempre igual a zero. Então, de fato, calculamos todas as derivadas, né? Até a quarta ordem tem algum valor diferente e as demais são todas nulas. Mesma coisa aqui agora, ó, derivada de todas as ordens. Aqui eu vou dar uma sugestão a vocês para não usar a regra do produto. Você pode, ó, logo fazer a distributiva, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, começando com o x, né, vai ficar x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 5x, depois menos x quadrado, menos 3x, mais 5. Eu vou juntar aquilo que for semelhante, ó, esse com esse com esse, aí eu começo a derivar. Então vai ficar 3x ao quadrado, 4x, menos 8. Derivada segunda, 6x mais 4. Derivada terceira, né? 6. E aí chegou numa constante, então a derivada quarta, derivada quinta, e assim por diante, todas vão ser iguais a zero. Ok? Então, quando for só polinômios, eu acho mais fácil você logo desenvolver. É uma opinião pessoal minha. Agora, para terminar, eu trago mais 3 questõezinhas aqui, onde elas envolvem determinar o valor de K para que alguma coisa possa acontecer. Primeira sugestão que eu dou a vocês, ó, é calcular cada pedacinho que está pedindo aqui, né? Então, ó, quem é que é f de 2? Então é você aplicar onde tem x, colocar 2 na função. Então vai ficar 4 vezes 8, menos 12 mais 8. 4 vezes 8, 32. 32 menos 12 dá 20, mais 8 dá 28. E depois derivar a função e aplicar em 1, né? Então vamos calcular a derivada, que nesse caso é 12x ao quadrado, menos 6. Então a derivada avaliada em 1 vai dar 12, que multiplica 1 ao quadrado menos 6, que dá 12 menos 6, que é 6. Daí eu vou substituir na fórmula, né? Então eu vou ter aqui 2k, f de 2 é 28, e f' de 1 é 6. Então vai ficar o seguinte, ó. 2k igual a 28 mais 18, ok? 28 mais 18 dá 46, então k é 46 sobre 2, que dá 23, ok? Veja que não é difícil, não é difícil. Uma outra questão na mesma ideia, né? Então, ó, temos o f de 3 vai ser 5 vezes 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 1, que é
5 vezes 9 menos 9 mais 1. 5 vezes 9 dá 45. 45 menos 9 dá 36. 36 mais 1, 37. Agora, quem é a derivada da minha função? 10x menos 3. Ok? E aí, quando você vai fazer essa continha, eu tenho agora a aplicar em 2, porque está pedindo ali no enunciado. Então vai ficar 10 vezes 2 menos 3. 20 menos 3 dá 17. Então nós vamos ter o seguinte, daí 2k é igual a 37 mais 2 que multiplica 17. Então isso aqui vai dar para a gente 2k igual a 37. 17 vezes 2 dá 34. E aí, 2k, 37 mais 34, 71. K vai ser igual a 71 sobre 2. Se quiser, pode colocar 35,5. E por fim, mas não menos importante, vamos lá, mesma coisa. Mesmo enunciado, então não vou nem ler novamente com vocês. Temos a seguinte situação, né? Tá aqui a função, determina o valor de k. Então, quem é que é o f de 1? O f de 1 é 3 vezes 1 elevado a 4, menos 2 vezes 1 ao quadrado, 7 vezes 1 menos 1, ou seja, 3 menos 2, mais 7 menos 1. 3 menos 2 dá 1, então isso cancela com menos 1, fica só o 7. Ademais, a derivada da minha função, 12x ao cubo, menos 4x mais 7. Daí, a minha função aplicada em 0 aqui, vai dar 0 aqui, sobra somente 7. Então, assim, eu vou ter 2k, o f de 1 é 7, mais 4 vezes a derivada aplicada em 0. Então, eu vou ter o seguinte, né? 2k igual a 7 mais 28. Isso aqui vai dar 35. Então, k igual a 35 sobre 2. Ok? 35 sobre 2 dá igual a 17,5. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo, né, mais de 20 minutos aí de conteúdo, é mais do que o suficiente para que você possa revisar bem, treinar bem para suas avaliações ligadas à derivada. Sugestão, assista mais vezes, vai pausando. Claro que algumas vezes eu vou fazendo bem rápido, porque são questões extremamente parecidas, mas a ideia do vídeo é para que você possa ver no seu ritmo, no seu tempo, da sua forma, tá bom? Então é isso. Eu espero vocês nos próximos vídeos e, como eu já disse em outros vídeos aqui, compartilha com mais pessoas, tá bom? Até mais!